Você já se pegou tentando atender às expectativas de todos ao seu redor, apenas para perceber que estava se afastando de quem realmente é? Em um mundo tão cheio de ruídos e comparações, é fácil esquecer que a verdadeira essência não é algo que você encontra fora de si, mas algo que sempre esteve dentro. Reconectar-se com ela é uma das jornadas mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que você pode empreender. A filosofia estoica nos ensina que a essência de cada indivíduo não está nas posses, nos rótulos ou na aprovação dos outros, mas em viver de acordo com sua natureza, seus valores e suas escolhas conscientes. Quando você descobre sua essência, encontra força para enfrentar desafios, clareza para tomar decisões e serenidade para aceitar o que está fora do seu controle. Mas essa reconexão exige reflexão, coragem e, sobretudo, prática. É por isso que, no vídeo de hoje, vamos explorar 12 conselhos estoicos que podem ajudá-lo a descobrir sua verdadeira essência. Cada um desses conselhos é uma bússola que o guiará para viver com mais autenticidade, equilíbrio e propósito. E antes de começarmos, quero que você deixe nos comentários a frase do dia: "Minha essência é minha força." Vamos juntos firmar esse compromisso de olhar para dentro e crescer com os ensinamentos estoicos. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar essa jornada. 1. Olhe para dentro. Você é um universo inteiro. Um cosmos silencioso, onde respostas esperam pacientemente por sua atenção. No entanto, a maior parte das pessoas vive olhando para fora, buscando em rostos alheios, em conquistas externas e em aplausos vazios, o reflexo de algo que acreditam ser sua essência. Mas a verdade é que você jamais encontrará sua verdadeira identidade no barulho do mundo. Ela repousa no profundo silêncio do seu ser. Os estoicos nos convidam a cultivar a prática de olhar para dentro. Marco Aurélio dizia: "A alma se tinge da cor dos seus pensamentos." Para encontrar sua verdadeira essência, você deve primeiro silenciar o tumulto do exterior e escutar os murmúrios da sua própria alma. É lá que reside a verdade que você procura. Mas como fazer isso? Como calar as vozes do mundo que gritam tão alto? Primeiro, desligue-se do desejo de aprovação. O elogio dos outros é fugaz, uma sombra que desaparece tão rapidamente quanto surge. Sua essência não pode ser moldada por opiniões externas, pois estas são voláteis, sujeitas ao capricho e às emoções de quem as emite. Quando você depende delas para se definir, entrega o controle da sua identidade a algo que não pode dominar. Por outro lado, ao olhar para dentro, você começa a construir uma conexão sólida e inquebrável consigo mesmo. Imagine sua alma como um lago sereno. Quando você busca a aprovação externa, pedras são jogadas nesse lago, criando ondas que distorcem sua superfície. Ao invés de um reflexo claro, tudo o que você enxerga são formas distorcidas, uma visão desconexa de quem você é. Mas quando você silencia o ruído externo e observa o lago em calma, a verdade surge, refletida em toda sua pureza. Olhar para dentro exige coragem. Não é fácil encarar aquilo que evitamos reconhecer sobre nós mesmos. Medos, inseguranças, arrependimentos são sombras que tentamos ignorar. Contudo, é ao encarar essas sombras que você descobre a força da luz que existe em você. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa sabedoria pode ser aplicada a si mesmo. O que o impede de se ver com clareza não são os erros do passado ou as falhas presentes, mas a forma como você os interpreta. Pratique momentos de introspecção. Reserve alguns minutos do dia para meditar ou simplesmente sentar em silêncio, afastando-se de distrações. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa para mim? Estou vivendo de acordo com meus valores? Seja honesto. Você perceberá que as respostas mais profundas não vêm de um lugar de julgamento, mas de aceitação. E ao aceitar quem você é, com toda a sua complexidade, começa a descobrir sua verdadeira essência. Lembre-se de que o processo de olhar para dentro não é algo que acontece de uma vez. É uma prática constante, uma jornada. Cada vez que você desvia os olhos do mundo e os volta para si, dá um passo em direção à autenticidade. E com o tempo, essa conexão com sua alma se tornará tão sólida que o mundo exterior perderá o poder de abalar seu senso de identidade.
Olhar para dentro é um ato de coragem, mas também de libertação. Ao descobrir sua verdadeira essência, você não apenas encontra quem é, mas também aprende a viver plenamente, guiado por sua própria luz. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 2. Conheça seus limites. A essência do ser humano não está em sua onipotência, mas no equilíbrio entre o que é possível e o que está além de seu alcance. É um paradoxo fascinante. Para nos descobrirmos plenamente, precisamos aceitar que somos finitos. O mundo moderno frequentemente celebra a ideia de que tudo é possível, que não há barreiras, que somos ilimitados. Mas os estoicos nos ensinam uma verdade mais profunda e libertadora. Reconhecer nossos limites é onde começa a nossa verdadeira liberdade. Imagine que sua vida é como um jardim. O que você pode plantar, regar e cuidar está dentro do seu controle. O clima, a intensidade do sol ou a chegada de uma tempestade estão completamente fora do seu domínio. Perceba o alívio que isso traz. Ao entender o que é ou não responsabilidade sua, você libera a energia que antes desperdiçava tentando controlar o incontrolável. Epicteto nos lembra que a sabedoria começa ao distinguir o que podemos mudar daquilo que devemos aceitar. Essa distinção não é uma rendição, mas uma forma de poder. Saber que você não pode moldar o vento, mas pode ajustar suas velas, transforma a adversidade em oportunidade. Muitas vezes, o sofrimento vem não das circunstâncias em si, mas do nosso desejo teimoso de controlá-las, de fazer o mundo se curvar aos nossos desejos. Reconhecer seus limites não significa submeter-se à fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem. Aquele que compreende sua força sabe que ela é finita e por isso a utiliza de forma sábia. Não se perde em batalhas infrutíferas, não se desgasta tentando moldar o inevitável. Ele aprende a respeitar o fluxo da vida e a direcionar seus esforços para o que realmente importa. Há também algo profundamente humano em aceitar os próprios limites. Ao reconhecê-los, você se conecta com sua vulnerabilidade e é nessa vulnerabilidade que muitas vezes encontra sua maior força. Afinal, admitir que você não é invencível é abrir espaço para crescer, para aprender e para transformar o que está ao seu alcance. Na prática, conhecer seus limites significa cultivar a humildade. Saber que, por mais que você se prepare, nem sempre terá controle sobre os resultados. É entender que você não é responsável por tudo e todos e que sua energia deve ser direcionada àquilo que realmente está em suas mãos. Essa aceitação traz uma paz que o incessante esforço para ser ilimitado jamais proporcionará. Os estoicos nos ensinam que o universo tem sua própria ordem, e tentar lutar contra essa ordem é como remar contra a correnteza de um rio indomável. Marco Aurélio dizia: aceite com serenidade o que o destino lhe traz e haja com virtude diante do que está ao seu alcance. Aqui ele revela a essência da verdadeira força: agir dentro dos seus limites e encontrar liberdade na aceitação do que está além deles. Ao conhecer seus limites, você não se torna menor, você se torna inteiro. Não há vergonha em ser humano, em ser falível, em ser limitado. Pelo contrário, é nesse reconhecimento que você se conecta com a essência de quem realmente é. Saber onde termina seu poder e onde começa o do universo é o segredo para viver com sabedoria e paz. É a chave para descobrir, não quem você gostaria de ser, mas quem você verdadeiramente é. 3. Aceite sua vulnerabilidade. A força verdadeira não é feita de muralhas inquebráveis, mas de fundações flexíveis que resistem às tempestades. A vulnerabilidade, muitas vezes vista como fraqueza, é na verdade um convite à autenticidade. É o momento em que você abandona a pretensão de ser invencível e abraça a coragem de ser humano. Há algo incrivelmente poderoso em dizer: eu não sou perfeito, mas continuo aqui, de pé.
Os estoicos não pregavam uma invulnerabilidade fria, mas uma resiliência que nasce da aceitação do que é real. Sêneca dizia: a dificuldade fortalece o espírito. Não há crescimento onde não há fragilidade, porque é exatamente no confronto com nossos limites que descobrimos do que realmente somos feitos. A vida não exige perfeição, exige sinceridade. Ao reconhecer suas fraquezas, você transforma a vergonha em uma ponte para a autocompreensão e o progresso. Mas o que significa aceitar a vulnerabilidade? Não é um ato de rendição, mas de integração. Aceitar sua vulnerabilidade é permitir que suas falhas coexistam com suas forças. É entender que o medo, a dor e a incerteza não são inimigos, mas partes inseparáveis do seu ser. Tentar apagá-los é como tentar viver sem sombra, impossível e desnecessário. Quando você tenta esconder suas fraquezas, cria uma máscara que não apenas engana os outros, mas também aliena você de si mesmo. Essa máscara pesa, exige esforço constante para ser mantida e, aos poucos, o afasta daquilo que o torna único. Aceitar sua vulnerabilidade é soltar essa máscara e, pela primeira vez, respirar livremente. Não há força maior do que ser verdadeiro consigo mesmo. Considere a metáfora do ouro rachado preenchido com resina dourada, prática comum na arte japonesa do kintsugi. Os objetos quebrados não são descartados, mas reconstruídos de forma que as rachaduras se tornam a parte mais bela da peça. Assim também somos nós. Nossas falhas não diminuem nosso valor. Ao contrário, elas podem nos transformar em algo mais belo e humano. Vulnerabilidade também é o que conecta você aos outros. Ao admitir que sente medo, tristeza ou incerteza, você se torna acessível, compreensível. As conexões humanas mais profundas não nascem da força aparente, mas da partilha de experiências que revelam quem realmente somos. Quando você mostra sua vulnerabilidade, oferece aos outros a coragem de fazer o mesmo, criando laços de empatia e compreensão. Aceitar a vulnerabilidade exige humildade, mas também traz grande liberdade. Quando você para de lutar contra a sua fragilidade, redescobre a energia que antes gastava tentando parecer invencível. Essa energia pode ser direcionada para crescer, para criar, para amar. Aceitar não significa acomodar-se. Significa reconhecer onde está e partir desse ponto com clareza e força renovada. Os estoicos entendiam que a vida é cheia de incertezas, mas é exatamente nessa incerteza que reside sua beleza. A vulnerabilidade é um lembrete de que você está vivo, de que sente, de que aprende. Ao abraçá-la, você não apenas vive com mais autenticidade, mas também encontra coragem para enfrentar os desafios com um coração aberto e uma alma resiliente. Afinal, ser forte não é nunca cair, mas sempre se levantar, mesmo que com cicatrizes, pois são elas que contam sua história. 4. Silencie a voz do mundo. Há um ruído constante que nos cerca. Ele vem de todas as direções: as opiniões alheias, os julgamentos implícitos, as expectativas que nunca foram nossas, mas que carregamos como se fossem. Esse ruído não apenas distrai, ele nos desvia do caminho. Ele nos afasta de nossa essência, de nossa verdade. Silenciar a voz do mundo é um ato de coragem, um grito silencioso de liberdade para viver em acordo com nossa própria consciência. Imagine sua mente como um instrumento delicado, uma harpa cujas cordas vibram com cada pensamento, com cada decisão. Quando você permite que as vozes do mundo a toquem, a melodia que surge não é sua. É uma cacofonia que sufoca seu som autêntico. O estoicismo nos ensina a proteger essa harpa interna, a evitar que mãos estranhas definam a música que devemos tocar. Epicteto, em sua sabedoria simples e direta, disse: se você deseja melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, desprezado e ignorado. Essa é uma verdade desconfortável, mas essencial. Viver de acordo com sua consciência significa, muitas vezes, nadar contra a correnteza. É uma jornada que exige firmeza e, ao mesmo tempo, serenidade. Você precisa confiar na força tranquila de sua própria bússola moral, em vez de buscar validação em olhares externos. Mas como, então, silenciar a voz do mundo? O primeiro passo é discernir. Não toda opinião é inútil. Algumas são conselhos valiosos, guias que podem iluminar o caminho. A diferença está em saber filtrar. Pergunte-se: esta voz externa ressoa com meus valores? Está alinhada com quem sou ou com quem quero me tornar? Se a resposta for não,
Deixe-a passar como o vento que sopra nas folhas. O segundo passo é cultivar a solidão. Não a solidão amarga do isolamento, mas o espaço sagrado onde você pode ouvir seus próprios pensamentos. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra: retire-se para dentro de si mesmo. Há uma força imensa em se afastar, ainda que por breves momentos, do barulho externo para reencontrar sua própria voz. Por fim, pratique a confiança em sua própria consciência. Ela é sua guia mais confiável, moldada por experiências, valores e reflexões. Quando você age em alinhamento com sua consciência, mesmo os desafios mais difíceis tornam-se suportáveis. Você pode enfrentar críticas, sim, mas saberá que está vivendo com integridade, que não está traindo a si mesmo. Lembre-se, a voz do mundo pode ser alta, mas nunca será mais poderosa do que o silêncio da sua própria verdade. O ruído externo pode tentar definir quem você é, mas apenas você tem o poder de decidir. Silenciar a voz do mundo não é ignorá-lo completamente, mas colocá-lo no lugar certo, fora do centro da sua vida. E assim, ao calar o mundo, você redescobre o som puro da sua essência. Um som que não precisa ser alto para ser forte. Um som que ecoa com tranquilidade e firmeza a canção única da sua existência. 5. Respeite sua natureza. A natureza é uma tecelã sábia. Ela entrelaça forças e fragilidades, talentos e limitações, criando em cada ser um tecido único e irrepetível. Respeitar sua natureza é honrar essa obra-prima que você já é, em vez de tentar se moldar a padrões que nunca foram seus. É reconhecer que há algo profundamente libertador em viver de acordo com quem você foi destinado a ser. Marco Aurélio dizia: seja como o rochedo contra o qual as ondas batem incessantes, mas que permanece firme. Esse rochedo não tenta ser o oceano, nem se rebela contra as marés. Ele permanece fiel à sua essência, entendendo que sua força vem de aceitar sua natureza. Assim também devemos ser nós, ancorados em nossa verdade, sem resistir ao que somos, mas vivendo plenamente em alinhamento com o que nos define. Mas o que significa respeitar sua natureza? Significa, antes de tudo, conhecê-la. Muitas vezes nos perdemos em papéis que nos foram impostos: o que devemos ser, como devemos agir, o que devemos conquistar. Em meio a essas imposições, esquecemos de perguntar: quem eu realmente sou? Quais são meus dons, minhas paixões, meus limites? Esse autoquestionamento não é egoísta, é necessário. É no autoconhecimento que você descobre o mapa da sua jornada. Depois de conhecer sua natureza, o próximo passo é abraçá-la sem resistência. Isso não significa acomodar-se, mas viver com autenticidade. Se você é como o vento, livre, criativo, indomável, tente voar, não se fixar. Se é como a terra, sólida, constante, generosa, permita-se enraizar e dar frutos. O sofrimento muitas vezes nasce da tentativa de negar o que somos, mas quando você vive de acordo com sua natureza, há uma harmonia que nada pode abalar. Respeitar sua natureza também significa aceitar suas limitações. A sociedade frequentemente nos diz que podemos ser qualquer coisa, mas os estoicos nos ensinam algo mais valioso: que nossa verdadeira força está em reconhecer o que não podemos ser. Sêneca dizia: nada é mais digno do que um homem ser verdadeiro consigo mesmo. Isso inclui aceitar as arestas que nos tornam humanos e únicos. No entanto, viver de acordo com sua natureza não é apenas um ato individual. Quando você está em sintonia com quem realmente é, sua presença se torna um presente para o mundo. Um rio que segue seu curso natural irriga terras, alimenta vidas e encontra o oceano. Assim, ao viver com autenticidade, você não apenas encontra sua própria paz, mas também influencia positivamente aqueles ao seu redor. Por fim, respeitar sua natureza é confiar na ordem do universo. Você faz parte de um todo maior e há um propósito na forma como foi moldado. Não é necessário lutar contra isso. Em vez disso, aceite o fluxo da vida e a singularidade do que você é. Viva de forma alinhada, como um ramo que cresce em harmonia com suas raízes. Quando você respeita sua natureza, descobre uma verdade poderosa, que não há nada mais belo do que ser quem você realmente é. E ao viver dessa forma, você não apenas encontra a felicidade, mas a serenidade que vem de estar em paz consigo mesmo e com o mundo. 6. Evite comparações.
No vasto teatro da vida, cada um de nós ocupa um palco único. Ainda assim, é comum olhar para outros palcos e desejar suas luzes, seus aplausos, seus papéis. Essa prática, embora comum, é um veneno para a alma. Comparar-se aos outros é uma traição silenciosa contra si mesmo, uma rejeição à singularidade que faz de você quem é. Imagine uma árvore em um bosque. Ela não olha para as árvores vizinhas questionando por que não é mais alta, mais frondosa ou mais florida. Ela simplesmente cresce, buscando o sol do melhor modo que pode, fiel à sua natureza. Da mesma forma, você não foi feito para ser como os outros, mas para florescer à sua própria maneira, no tempo certo, com as cores que só você pode oferecer. As comparações surgem da ilusão de que existe uma medida universal de valor, mas a verdade é que cada pessoa percorre um caminho diferente, enfrentando desafios que muitas vezes são invisíveis para os olhos alheios. Aquele que você admira pode estar travando batalhas silenciosas, e aquele que parece estar atrás de você talvez esteja cultivando sementes que florescerão mais tarde, de forma brilhante e inesperada. Os estoicos nos ensinam que a fonte de nossa insatisfação está em buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Epicteto dizia: "Não busque ser como os outros, mas seja como você é, em harmonia com a natureza." Quando você compara sua jornada à de outra pessoa, desvia seu foco do que realmente importa, o seu próprio progresso. Cada minuto gasto invejando o sucesso de outro é um minuto perdido que poderia ter sido usado para construir sua própria grandeza. Evitar comparações não significa ignorar os outros. Pelo contrário, é aprender a vê-los como inspiração, não como competição. Quando você reconhece que todos têm seus próprios caminhos e talentos, pode admirar o sucesso alheio sem ressentimento. Essa mudança de perspectiva transforma o sentimento de escassez em uma celebração da abundância. O sucesso dos outros não diminui o seu, ele simplesmente ilumina outras possibilidades. Há também um profundo alívio em abandonar o hábito de comparar. Você se liberta do peso de tentar se enquadrar em padrões que nunca foram feitos para você. Marco Aurélio dizia: "A alma que segue sua própria razão é inabalável." Quando você se concentra em sua jornada, a ansiedade se dissipa e a paz de espírito surge. Lembre-se de que comparar-se é uma forma de se desconectar da sua própria essência. Você é único, e sua singularidade é o que dá sentido à sua existência. Ninguém mais tem as mesmas experiências, os mesmos sonhos ou a mesma combinação de forças e fragilidades que você. Honre isso. Ao invés de olhar para os outros, volte-se para si mesmo e pergunte: estou vivendo fiel ao que sou? Estou avançando naquilo que realmente importa para mim? Ao evitar comparações, você resgata a energia que antes dispersava em inveja e insegurança. Essa energia, agora concentrada, se transforma em combustível para sua autenticidade. E quando você vive de forma autêntica, o mundo ao seu redor se ajusta, reconhecendo e valorizando a beleza que só você pode trazer. Afinal, não há maior triunfo do que ser plenamente quem você nasceu para ser. 7. Faça o bem sem esperar retorno. A verdadeira bondade não é uma moeda de troca, é uma expressão pura da essência humana. Quando você faz o bem sem esperar nada em troca, está agindo em harmonia com a natureza mais elevada do ser. É nesse desprendimento que reside a verdadeira grandeza, pois o ato de dar sem intenção de receber é em si uma recompensa. Pense na chuva que cai sobre a terra. Ela não escolhe onde vai nutrir. Regando campos férteis ou pedras áridas, a chuva simplesmente cumpre seu propósito sem exigir reconhecimento. Assim também deveriam ser nossos atos de bondade. Livres de cálculos, despojados de expectativas, mas cheios de intenção genuína. Os estoicos entendiam que a virtude está no ato, não na consequência. Marco Aurélio dizia: quando você tiver feito bem a alguém ou lhe prestado um serviço, por que ainda se detém em considerações de que algo fez? Isso não é suficiente? Ele nos lembra que a bondade é completa no momento em que acontece. A necessidade de retribuição é uma fraqueza, um apego que transforma o que deveria ser puro em algo condicionado. Mas como cultivar essa bondade desinteressada? Começa com a consciência de que o bem que fazemos beneficia não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Quando agimos com bondade, estamos em alinhamento com nossos valores mais profundos. O coração se torna leve, a mente se aquieta e a alma se enche de propósito. Não é que o retorno não exista,
é que ele vem de dentro, não de fora. Por outro lado, esperar algo em troca de um ato de bondade pode ser um fardo. É como plantar uma semente e, a cada dia, cavar o solo para ver se ela germinou. A expectativa sufoca enquanto a generosidade livre floresce. Fazer o bem sem esperar retorno é um exercício de desapego, uma prática que nos ensina a dar e soltar, confiando que o universo cuidará do restante. A bondade desinteressada também é contagiante. Um gesto genuíno, sem segundas intenções, tem o poder de inspirar outros a agir da mesma forma. É como acender uma vela que, por sua vez, acende outras, iluminando espaços muito além do que se poderia imaginar. A bondade, quando livre de egoísmo, cria um efeito cascata que transforma o ambiente ao nosso redor. Talvez você pense, e se minha bondade não for reconhecida? E se for ignorada? Os estoicos diriam que isso não importa. Epicteto nos ensina, não é o que acontece que importa, mas como você reage. A falta de reconhecimento não diminui o valor do que foi feito. Na verdade, é nessa ausência de retorno que a bondade atinge seu ápice, provando que nasceu de um lugar genuíno. Ao fazer o bem sem esperar retorno, você não apenas beneficia o mundo, mas também encontra sua essência. A bondade desinteressada revela o que há de melhor em você, uma luz que não depende de validação externa para brilhar. É um ato de liberdade, uma afirmação de que o bem que fazemos é valioso simplesmente porque foi feito. Viva sua bondade como a chuva. Caia, nutra, siga em frente. O impacto de seus gestos pode nunca ser visível aos seus olhos, mas estará sempre presente, moldando vidas, fortalecendo almas e tornando o mundo um lugar mais leve. Isso, por si só, já é mais do que suficiente. 8. Pratique o autodomínio. A verdadeira força não é encontrada no domínio sobre os outros ou no controle das circunstâncias, mas no poder sereno de governar a si mesmo. Praticar o autodomínio é um ato de coragem, um compromisso diário de assumir o leme da própria vida, mesmo quando os ventos externos sopram contra você. É nessa habilidade que reside a chave para a liberdade interior. O mundo, como sabemos, é imprevisível. Os estoicos reconheciam essa realidade com uma clareza brutal. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." O autodomínio não é um escudo contra as adversidades, mas uma bússola que nos guia com firmeza mesmo no caos. Ele nos permite navegar pela vida sem sermos levados pela correnteza das emoções descontroladas. Praticar o autodomínio começa com a compreensão de que você não controla o que acontece, mas pode sempre controlar como responde. Imagine que alguém o insulta. O insulto é como uma pedra arremessada. Você pode se abaixar e deixá-la passar, ou pode pegá-la e carregá-la consigo, permitindo que ela pese em sua alma. O autodomínio é a escolha deliberada de não se curvar ao impulso de reagir cegamente. É um espaço de poder onde você decide: essa pedra não me pertence. O autodomínio também é um exercício de paciência. Ele nos ensina a resistir ao desejo de agir no calor do momento, a esperar até que a emoção ceda e a razão possa tomar as rédeas. Quando você domina a si mesmo, transforma cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Uma palavra dita com calma no lugar de um grito, um gesto de compaixão no lugar de uma retaliação. Esses pequenos atos revelam uma força maior do que qualquer vitória externa. Outro aspecto essencial do autodomínio é a prática da reflexão. Ao final de cada dia, pergunte-se: onde perdi o controle hoje? Onde mantive minha serenidade? Não se julgue com severidade. Em vez disso, veja cada erro como um professor. Os estoicos não esperavam perfeição, mas progresso. Cada momento de autocontrole é uma conquista, e cada deslize, uma lição. O autodomínio também nos liberta de sermos escravos das circunstâncias. Epicteto nos lembra: o que me perturba não são os eventos, mas como eu os percebo. Quando você pratica o controle sobre suas percepções, torna-se imune ao poder do mundo de ditar suas emoções. As tempestades podem rugir ao seu redor, mas sua mente permanece um porto seguro, inabalável. Por fim, o autodomínio não é apenas um ato de disciplina, mas de profunda compaixão por si mesmo. Ele nos protege das consequências de nossas reações impulsivas, preservando nossa paz e nossos relacionamentos. É um gesto de cuidado com nossa própria alma,
um compromisso de não permitir que as marés externas determinem o curso de nossa vida. A prática do autodomínio não acontece de uma vez. É uma jornada constante, uma arte que exige dedicação. Mas cada passo nessa direção nos aproxima de uma vida mais plena, mais autêntica e mais livre. Afinal, quem controla a si mesmo controla tudo o que importa. 9. Aceite o fluxo da vida. A vida é como um rio em constante movimento. Suas águas fluem sem cessar, contornando pedras, desviando de obstáculos, abraçando curvas. Resistir ao fluxo é como tentar segurar a correnteza com as mãos. Um esforço inútil que apenas gera cansaço. Aceitar o fluxo da vida, por outro lado, é aprender a nadar com o curso natural dos eventos, reconhecendo que há sabedoria em adaptar-se ao inevitável. Marco Aurélio, em sua reflexão serena, disse: aceite de bom grado as coisas que lhe são destinadas, pois o que pode ser mais adequado às suas necessidades do que o que o universo lhe oferece? Esse ensinamento nos lembra que a resistência ao inevitável é, na verdade, uma forma de sofrimento autoimposto. Ao tentar lutar contra as circunstâncias, não mudamos o que é, apenas criamos mais tensão dentro de nós. Aceitar o fluxo da vida não é sinônimo de resignação. Não significa entregar-se passivamente a qualquer situação, mas sim reconhecer a diferença entre o que pode ser mudado e o que deve ser aceito. O estoicismo nos ensina a focar no que está ao nosso alcance, nossas escolhas, nossas reações, nosso esforço, e a deixar o restante seguir seu curso. Essa sabedoria é como uma bússola interna, guiando-nos em meio às incertezas. Pense em uma árvore durante uma tempestade. Os galhos que se dobram ao vento permanecem inteiros, enquanto os que resistem com rigidez podem se partir. Assim também é o espírito humano. Quanto mais flexível você for diante dos desafios, mais força encontrará. Essa flexibilidade não é fraqueza, é a habilidade de adaptar-se sem perder sua essência. Aceitar o fluxo da vida também exige confiança no processo. Quando você para de resistir ao inevitável, começa a enxergar oportunidades nas adversidades. A pedra no caminho, que antes parecia um obstáculo, agora se torna um degrau para algo maior. Esse é o poder de fluir. Transformar desafios em aprendizado, transformar dor em crescimento. Muitas vezes, o que nos impede de aceitar o fluxo da vida é o apego. Apego ao passado, ao controle, às expectativas. Mas a verdade é que a vida nunca é estática. Assim como um rio nunca passa duas vezes pelo mesmo ponto, cada momento é único e irrepetível. Resistir ao fluxo é como tentar ancorar-se em algo que já se foi. Libertar-se do apego é permitir-se viver plenamente o presente. Adotar essa postura não acontece da noite para o dia. É uma prática constante, uma escolha diária de soltar, de confiar, de seguir em frente. Cada vez que você aceita uma situação que não pode mudar, fortalece sua resiliência. Cada vez que flui com os desafios, sua essência se torna mais forte, mais sábia, mais alinhada com a ordem natural do universo. Aceitar o fluxo da vida é um ato de coragem e sabedoria. É reconhecer que, enquanto não controlamos o curso das águas, podemos escolher como navegamos. Podemos remar contra a correnteza ou permitir que ela nos leve a lugares inesperados, confiando que cada curva no rio faz parte de um destino maior. Afinal, a essência do viver não está em resistir, mas em fluir. 10. Seja fiel a si mesmo. No vasto cenário da vida, cada pessoa carrega uma bússola única apontando para direções que apenas ela pode trilhar. Ignorar essa bússola é como navegar sem propósito, perdido em mares que pertencem a outros. Ser fiel a si mesmo é mais do que um ato de autenticidade. É um compromisso com a própria essência, uma promessa de viver em alinhamento com quem você realmente é. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira sabedoria não está em seguir a multidão, mas em seguir sua própria razão. Epicteto dizia: a única maneira de alcançar a liberdade verdadeira é viver de acordo com sua natureza. Isso não significa ignorar o mundo ou as relações que construímos, mas evitar que expectativas externas ditem o curso de nossa vida. Sua essência é sua bússola, e a coragem de segui-la é o que define a autenticidade. Construir seu próprio caminho exige mais do que determinação, exige clareza. Antes de tudo, é preciso saber quem você é.
Esse autoconhecimento não surge da comparação com os outros, mas da introspecção. Pergunte-se: quais são meus valores inegociáveis? Quais são as paixões que acendem minha alma? Que tipo de vida quero viver? Essas respostas, quando vindas do coração, são as estrelas que guiam sua jornada. Mas ser fiel a si mesmo nem sempre é fácil. O mundo frequentemente oferece atalhos e caminhos pavimentados que prometem segurança e aprovação. Segui-los pode parecer tentador, mas a longo prazo você perceberá que eles o afastam de sua verdade. Marco Aurélio dizia: a alma que segue seu próprio caminho é inabalável. Essa força interior só pode ser cultivada quando você escolhe a autenticidade em vez da conveniência. Ser fiel a si mesmo também significa aceitar suas imperfeições. Não há nada mais humano do que falhar, duvidar ou tropeçar ao longo do caminho, mas essas falhas não definem você. O que realmente importa é a determinação de continuar avançando, sempre em sintonia com sua essência. Cada erro é uma lição, uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com quem você é. Outro desafio de viver com fidelidade a si mesmo é lidar com as vozes externas. Críticas, julgamentos e expectativas podem surgir de todos os lados, tentando desviá-lo de seu curso. É nesse momento que sua bússola interior se torna mais importante do que nunca. Escute sua consciência, não o barulho do mundo. Como Sêneca nos lembra, nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer ir. Quando você é fiel a si mesmo, algo extraordinário acontece. Você não apenas encontra paz interior, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo. Sua autenticidade cria um impacto que vai além de você, mostrando que a verdadeira liberdade vem de viver em harmonia com sua essência. No fim, ser fiel a si mesmo é um ato de coragem, mas também de amor próprio. É declarar todos os dias que sua vida é única e preciosa demais para ser vivida sob as sombras de expectativas alheias. Construa seu próprio caminho. Mesmo que ele seja difícil, mesmo que ele seja solitário em certos momentos, ele será sempre o mais verdadeiro. E é na verdade que reside a força da alma. 11. Aceite a imperfeição. O ser humano, por sua própria natureza, é um paradoxo de força e fragilidade, luz e sombra, acertos e erros. A busca pela perfeição, tão exaltada pelo mundo, é muitas vezes uma jornada sem destino, um fardo que nos afasta da nossa verdadeira essência. Aceitar a imperfeição não é um ato de resignação, mas de sabedoria. É reconhecer que somos uma obra em constante construção e que nossas falhas são tão fundamentais quanto nossas virtudes. Os estoicos não buscavam a perfeição absoluta, mas o progresso contínuo. Marco Aurélio refletia: você tem poder sobre sua mente, mas não sobre o resultado final. Por que, então, se martirizar? Essa lição nos lembra que a vida não exige perfeição, mas autenticidade. Nossas imperfeições são os traços únicos que nos tornam humanos. Os detalhes que revelam a profundidade da nossa existência. Aceitar a imperfeição começa com a autoaceitação. Muitas vezes, somos nossos piores críticos, infligindo julgamentos severos sobre nós mesmos por cada falha ou fraqueza percebida. Mas e se olhássemos para nossas imperfeições com compaixão em vez de desprezo? Assim como um artista vê beleza em uma pintura inacabada, podemos aprender a enxergar nossas falhas como parte essencial da obra-prima que estamos nos tornando. Considere o conceito do wabi-sabi, a filosofia japonesa que celebra a beleza do imperfeito, do impermanente e do incompleto. Um vaso com rachaduras longe de ser descartado é valorizado pela história que ele carrega. De maneira semelhante, nossas falhas e erros são marcas da nossa jornada, lembranças de que estamos vivos e aprendendo. Em vez de esconder essas rachaduras, devemos abraçá-las, pois é nelas que reside nossa autenticidade. No entanto, aceitar a imperfeição não significa ignorar as oportunidades de crescimento. Significa, ao contrário, reconhecer que o progresso só é possível quando admitimos que não somos perfeitos. Epicteto dizia: não é a falha que importa, mas o que você faz com ela. Cada erro é uma chance de aprender, cada fraqueza uma oportunidade de se fortalecer. O caminho da excelência não passa pela negação das falhas, mas pela coragem de enfrentá-las. Além disso, aceitar a imperfeição nos liberta da necessidade de agradar aos outros.
Quando paramos de buscar aprovação constante, percebemos que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos de amor e respeito. A verdadeira conexão humana nasce na vulnerabilidade, não na fachada da perfeição. Ao mostrar nossas falhas, permitimos que os outros façam o mesmo, criando laços baseados na autenticidade. A vida é como um rio, fluindo de maneira imprevisível, com curvas inesperadas e águas turbulentas. A busca pela perfeição é como tentar congelar o rio, uma tentativa fútil de deter o movimento natural. Aceitar a imperfeição é aprender a fluir com as águas, confiando que cada redemoinho, cada correnteza, está moldando o nosso ser de maneiras que nem sempre compreendemos. No fim, sua verdadeira essência não está na ausência de falhas, mas na forma como você as acolhe e as transforma. Aceitar a imperfeição é uma prática contínua de amor próprio, um reconhecimento de que você é suficiente exatamente como é, não porque é perfeito, mas porque é humano. E nessa humanidade reside toda a beleza da sua existência. 12. Abrace o presente. O presente é tudo o que temos. Ele é o palco onde a vida realmente acontece, onde nossas escolhas ganham forma e onde a essência do ser humano se revela. Ainda assim, é comum nos perdermos entre o passado e o futuro, como viajantes que insistem em buscar refúgio em terras que não existem. O passado é uma sombra, o futuro, uma promessa incerta. O agora é o único território onde podemos viver plenamente. Os estoicos tinham uma compreensão profunda do valor do momento presente. Marco Aurélio escreveu: "Dê a cada coisa o valor que ela tem, mas concentre-se no agora, pois é o único momento que está sob seu controle." Essa sabedoria atemporal nos lembra que a verdadeira liberdade está em habitar o presente. Apegarmos-nos ao passado ou preocuparmos-nos com o futuro é desperdiçar a única certeza que temos. Este instante. Abrace o presente reconhecendo que ele é uma dádiva. O próprio termo presente carrega um simbolismo profundo. É um presente que recebemos todos os dias. Cada amanhecer é uma oportunidade de começar novamente, de corrigir erros, de aprender, de criar, de ser. Quando nos envolvemos demais com o que já aconteceu ou nos obcecamos pelo que está por vir, deixamos de perceber a beleza e o potencial que nos cercam aqui e agora. Praticar a presença exige esforço. Vivemos em um mundo que constantemente nos puxa para fora do momento atual. Redes sociais, metas futuras, arrependimentos passados, tudo conspira para nos distrair. Mas estar presente é um exercício que fortalece a alma. Comece por pequenos gestos. Sinta o calor do sol em sua pele, ouça os sons ao seu redor, respire profundamente e esteja ali, completamente. O presente não é um lugar para estar de passagem. É um espaço para habitar com toda a sua essência. Ao abraçar o presente, você também abraça a si mesmo. O passado pode ser pesado com suas falhas e arrependimentos, mas ele não é mais você. Ele é apenas uma história que você carrega, não uma sentença que define quem você é. O futuro, por outro lado, é um território de possibilidades, mas ainda não existe. Colocar sua felicidade em um amanhã distante é um risco, pois ele pode nunca chegar. No agora, no entanto, você tem poder. O poder de agir, de decidir, de ser. Essa atitude também traz uma leveza libertadora. Quando você se concentra no presente, aprende a aceitar o fluxo da vida. Não há necessidade de controlar tudo, de buscar garantias ou de lamentar o que já se foi. A cada instante, a vida se renova e você pode escolher como responder. É no presente que você encontra a paz que tanto busca, pois é aqui que a vida acontece, de fato. Abrace o presente como um amigo que você redescobre a cada momento. Ele é dinâmico, imprevisível, cheio de desafios e, ao mesmo tempo, repleto de possibilidades. Quando você se permite viver no agora, percebe que é nele que sua essência floresce. Tudo o que importa, tudo o que é real, está aqui. Respire fundo, sinta, veja, ouça. E lembre-se, este momento é tudo e é mais do que suficiente. Descobrir sua verdadeira essência não é um destino, mas uma jornada contínua. Cada conselho estoico que exploramos hoje é um passo nessa direção, um lembrete de que a autenticidade vem ao viver de acordo com seus valores, respeitar sua natureza e abraçar o presente. Agora é a sua vez de colocar essas ideias em prática. Qual desses conselhos mais ressoou com você?
Se você ficou até o final, quero que comente aqui. Minha essência é minha bússola. Essa é a sua marca de comprometimento com esse caminho de autodescoberta. E claro, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuarmos refletindo e crescendo juntos. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.